Mais um vídeo sobre leis de trânsito. Seja muito bem-vindo. Sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. Atuo aqui em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. E vamos para mais um vídeo. Mas antes da gente prosseguir, deixa a sua curtida para ajudar o canal e também se inscreva para continuar recebendo aí vídeos futuros e ficar por dentro de tudo que é sobre lei de trânsito. Nosso tema do vídeo de hoje: vendi meu veículo e estou recebendo várias multas de trânsito que eu não cometi. E agora? As pessoas não aprendem a vender o veículo corretamente. Elas acham que é simplesmente entregar para outra pessoa, confia que a outra pessoa vai transferir, não faz às vezes nenhum contrato, não pega uma assessoria preventiva do que deve ser feito, das obrigações tanto do vendedor como do comprador, e isso aí vira uma bomba. Esse é um caso clássico que acontece todos os dias. E a gente vai ver como a gente pode tentar solucionar essa bomba aí, dessa situação. Ao vender o veículo, tanto o vendedor como o comprador possuem obrigações segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver a obrigação do comprador. Segundo o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que após o preenchimento do certificado de registro do veículo, com o nome do comprador, o RG, o CPF, o endereço, a data da compra, a assinatura do vendedor e do comprador com firmas reconhecidas em cartório, o comprador tem 30 dias para transferir o veículo para seu nome, sob pena de incorrer em uma infração de trânsito de natureza grave, que está tipificada lá no artigo 233. Se o comprador não transferir o veículo no prazo de 30 dias, contado ali do recibo, ele sofre essa infração de trânsito aí quando ele for realizar a transferência. E a gente tem também a obrigação do vendedor, que é comunicar a venda ao Detran no prazo de 60 dias, com cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de assumir toda a responsabilidade pelas infrações de trânsito lavradas no veículo, ainda que ele não tenha sido o real infrator. Veja aqui as obrigações do comprador. Por que ele não transfere? 1. Por desconhecimento. 2. Às vezes ele não transfere por ser mau caráter mesmo, para chegar as multas lá para o antigo proprietário, aquele que vendeu. E 3. Às vezes ele não transfere porque ele já perdeu esse prazo aqui de 30 dias. E aí, se ele for realizar a transferência, ele vai tomar a autuação de infração de trânsito por transferir fora do prazo. E o vendedor, por que ele não faz comunicado de venda? Primeiro, às vezes ele faz de boca ali e entrega o recibo para a pessoa, não segura nenhuma cópia. Então, como é que ele vai fazer o comunicado de venda se ele não tem um documento comprovando a venda? Não faz o contrato reconhecido, a firma lá no cartório. Então, às vezes também é por questão de afinidade. É um primo meu, é um irmão meu, é um amigo meu, não vai me fazer nenhum mal. A pessoa vai transferir e vai lá e não transfere. Então aí já começa o problema nas compras e vendas de veículo. E aí já dá para ter ideia de como que vai terminar essa história aí, né? Vamos ver as consequências jurídicas. Multas, suspensão da CNH, cassação da CNH ou cancelamento da VPD. São riscos que o antigo proprietário vai correr. O antigo proprietário é o vendedor, que ainda está com o veículo no nome dele, mas de fato o veículo já foi passado para uma outra pessoa. Só que o Detran, como o veículo está cadastrado no nome do antigo proprietário e o vendedor, não tem como o Detran estar sabendo de nada dessa situação. É eu conversar aqui com você, pega meu carro, levou. O Detran não está sabendo disso não. Tá lá meu nome, escrito lá no cadastro, né? No Renavan, e aí vai chegar tudo para mim. As consequências todas vão chegar para mim, mesmo que eu não seja eu que esteja cometendo essa situação aí. Citação em ação judicial em caso de acidente de trânsito. O proprietário, nos casos de acidente de trânsito, ele pode ser acionado em ações de indenização por acidente. Se alguém, por exemplo, comete um acidente, invade preferencial utilizando o meu veículo, a outra parte, a prejudicada, a vítima, ela pode ingressar com uma ação judicial para reparar o dano, e tanto o condutor como o proprietário podem ser acionados. E aí, como o veículo está no meu nome, quem que pode receber a citação? Eu, o antigo proprietário. O Estado poderá realizar a cobrança dos débitos e sujar seu nome.
Se você não pagar as multas porque esse veículo já foi passado para frente, e aí, por ser registrado no seu nome essas multas, o Estado não vai estar sabendo dessa situação, como eu disse, e pode entrar com uma execução fiscal aí, jogar teu nome na dívida ativa, no cadastro de inadimplentes, e aí é só complicação. Outra situação, intimação e investigação criminal, se o veículo foi utilizado para praticar crime de trânsito. Digamos que aí esse veículo já tenha sido passado para uma outra pessoa, que passou para outra, está no teu nome, e aí chega na mão de um mau condutor que dirige aquela maravilha, né, achando que a pista é Fórmula 1, atropela um pedestre, um ciclista e foge do local para não baterem nele, seja lá o que for, por medo, e não é identificado. Quando a polícia puxar as câmeras ou as testemunhas mandarem a foto da placa, o teu nome vai estar lá na placa do veículo, através da placa do veículo. E aí tu vai ser ouvido, até tu explicar a tua situação, comprovar toda essa questão que já foi passado para frente, ou a dor de cabeça, né? Mancha a nossa imagem responder um processo criminal. Então tem toda uma questão aí que é chata. Preocupações, ansiedades e desconfortos emocionais. É justamente isso que eu estou te dizendo. Esse veículo já pode ter passado para uma outra pessoa, tu está recebendo um monte de multa, está preocupado que tua carteira vai ser suspensa, aí tu recebe uma notificação de acidente de trânsito. Olha todo o desgaste emocional que tu vai ter por uma simples venda mal realizada, ali na base da confiança, e por não ter feito uma consulta preventiva com um profissional que fizesse um contrato para você e te resguardasse de toda essa situação, e aí você estaria ali no conforto, né? E por fim, a gente tem também valores mais caros na contratação de um profissional para resolver o teu problema. Porque como a gente viu aí em cima, aí, ó, é uma bola de neve. Às vezes as pessoas falam, não vou pagar um profissional só para fazer uma venda de veículo, um mero contratinho. E aí, nessa economia que você fez, você vai gastar bem mais com um serviço que vai servir como remédio de toda essa situação. É melhor trabalhar preventivamente. Quem tem muito essa mentalidade é o pessoal lá dos Estados Unidos. Tudo que eles vão fazer, eles praticamente passam por um setor preventivo, né, com um profissional preventivo ali para não ter grandes desgastes com a situação. A gente vai ter dois tipos de remédio aí para esse tipo de situação. Eduardo, simplesmente perdi o prazo de comunicado de venda, não tenho aqui um recibo comigo, uma cópia, passei para outra pessoa, mas ainda não fez multa, não estou respondendo suspensão, não se envolveu em acidente, não se envolveu em crime, nem nada do tipo. Aí a gente tem um remédio que é a ação de obrigação de transferência do veículo. Juridicamente a gente chama de obrigação de fazer, que é justamente o ato que vai ser feito é a transferência do veículo. Essa situação é quando o vendedor não possui cópia do recibo da venda, que eu confio tanto na pessoa que entrego para ela, é o caso de um familiar, por exemplo, um amigo meu, e eu nem tiro cópia, fica impossibilitado o vendedor de realizar o comunicado de venda lá no Detran, para comprovar a venda, enquanto principalmente não tem nem contrato com reconhecimento de firma. Porém, há a possibilidade de ajuizar uma ação contra o comprador para obrigar ele a transferir o veículo, principalmente se ele está resistindo, se ele está enrolando. Um dia eu vou lá, não vai. Eu não tenho dinheiro para pagar agora as taxas de transferência, e aí vai criando uma bola de neve. Então essa ação aqui você consegue realizar a obrigação de fazer. Ela é um pouquinho complicada dependendo do caso, quando a pessoa troca de domicílio. Por exemplo, está aqui em Porto Velho, já não está mais, para fazer a citação, aí tem que citar em outro estado, aguardar a devolução do aviso de recebimento, da ação judicial, mas meios para resolver tem. Algumas provas que você pode apresentar num processo judicial para entrar com esse tipo de ação. Uma certidão de reconhecimento de firma expedida pelo cartório, onde o comprador e o vendedor foram. Por exemplo, eu não segurei o recibo comigo, mas a gente reconheceu a firma lá no cartório. Essa certidão aí já é uma prova que pode servir no seu processo judicial para demonstrar que essa venda foi feita. Comprovante de transferência bancária, comprovando que eu recebi o dinheiro do veículo, notas promissórias, contrato de compra e venda, provas testemunhais, entre outras.
essa ação de obrigação de transferência do veículo é ajuizada contra a pessoa que adquiriu o veículo e não transferiu. A gente tem uma segunda hipótese. Qual é essa segunda hipótese? Quando eu estou sofrendo um monte de multa de um veículo que não está mais comigo, estou sofrendo a suspensão, minha carteira provisória foi cancelada, aí a gente tem a ação de reconhecimento de veículo vendido. Essa ação é ajuizada contra o órgão de trânsito que está punindo o antigo proprietário. Vamos ver aqui, ó. Quando o comprador cometeu infrações que geraram multas, suspensão, cassação da CNH ou cancelamento da carteira provisória, ao antigo proprietário, é possível ajuizar a ação específica para buscar afastar as penalidades que foram registradas contra o vendedor após a entrega do veículo para o comprador. Veja que nessa ação aqui, você não quer transferir o veículo, você vai tentar afastar os efeitos da penalidade que estão indo contra você, sendo que você não é mais dono desse veículo. Você já até passou para frente essa situação aí, mas está caindo tudo no teu nome. Aí teria que fazer o reconhecimento do veículo vendido contra o órgão de trânsito. Só que para isso você tem que ter as provas. Veja aqui embaixo, as provas para que na ação seja possível pedir para que o Detran reconheça que o veículo foi vendido e afastar a penalidade que não foi cometida pelo antigo vendedor. Cópia do CRV do veículo. Se você segurou a cópia, por exemplo, já é uma situação aí que te ajuda bastante, inclusive a demonstrar a data que essa infração aí foi cometida posteriormente, quando já foi realizada a venda do veículo. A gente tem também o contrato de compra e venda do veículo, principalmente se foi autenticado em cartório, a certidão do cartório declarando que houve reconhecimento de firmas nas assinaturas do CRV, prova testemunhal, entre outras. Nessa situação, você tem que, em resumo, comprovar 2 requisitos para afastar as penalidades nessa ação judicial. O primeiro é que você não cometeu essas infrações. E o segundo, que esse veículo já foi entregue para outra pessoa. Então, dependendo do caso, é possível que caia inclusive 2 ações. Uma para transferir a propriedade obrigatoriamente para outra pessoa e a outra para afastar essas penalidades que o Detran está enviando para você aí ou outros órgãos de trânsito. Então a gente tem 2 tipos de ações nessa situação. Quando vai se tornando uma bomba, talvez seja cabível inclusive as 2. Quando ainda está numa fase inicial, sem nenhuma penalidade, sem nada do tipo, simplesmente o comprador está resistindo a realizar a transferência, aí caberia a ação de obrigação de fazer, a ação de transferência do veículo de forma compulsória. Esse foi o vídeo de hoje. Muito cuidado quando você realiza as vendas de veículo. Procure um profissional para fazer a situação de forma preventiva. Vai dar menos dor de cabeça, menos desgaste emocional e até menos custos com você. Agora, se você deixa chegar ao ponto disso aí virar uma bomba, que vem um monte de penalidade, ações cíveis contra você cobrando indenizações, ações criminais, multas de trânsito, suspensão, veja a dor de cabeça que isso aí vai dar. Vai demandar mais esforço para a resolução do teu problema. E lembrando, tenha sempre as provas. Faça um contrato, quando realizar a venda de um veículo, leva ao cartório para reconhecer a assinatura. A mesma coisa também no recibo, segura uma cópia com você, reconhece firma lá no cartório. Tenha testemunhas quando for realizar esse negócio jurídico, porque tudo isso aí pode te ajudar futuramente se você fez algo equivocado. Essa situação aqui, ela tem que ser resolvida de forma urgente. Eu recomendo, se for sua situação, não deixar passar tanto tempo, porque cedo ou tarde acaba virando essa bola de neve aí que a gente viu. Então, sempre procure um profissional da sua confiança se você está nessa situação e tente resolver o mais rápido possível. Se você chegou nesse minuto aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo com alguém que tenha vendido esse veículo e tenha sofrido essa situação aqui constrangedora, porque praticamente todo mundo já conhece alguém que fez uma venda irregular e está recebendo essa situação, inclusive cobrança de débito aí, de licenciamento, tem toda uma questão que acontece. E se você quiser ficar por dentro das leis de trânsito, além de se inscrever no canal, você pode acessar nosso blog, que é o www.advogadotransito.com, e logo mais
nos vemos aí com novos conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção.